quem já almoçou, bom dia para quem ainda vai almoçar. É um prazer muito grande estar reunido novamente aqui com o nosso RH Meeting, um evento realizado aí a cada 15 dias, que proporciona um bate-papo, um almoço tão gostoso para a gente, principalmente porque a gente discute sobre temas relevantes. Para uma sexta-feira, nada mal, né? Nada mal. Estamos aí, então, fazendo a nossa transmissão pelas nossas plataformas do LinkedIn, do YouTube, do Facebook. Então, espero que possa realmente chegar a muitas pessoas. Essa é a nossa principal intenção. E mais ainda, né? A gente conta aí com convidados especialíssimos que vão nos ajudar a co-criar realmente, né, as ideias, os insights desses temas voltados ao universo de recursos humanos. E o tema central desse nosso RH Meet é o ESG e essa diversidade nas empresas. Será que realmente é possível as empresas serem diversas? Será que a gente pode estabelecer políticas ou será que isso tem que ser algo já cultural? Enfim, nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Então, quero que você receba aí com uma energia virtual super positiva no nosso palco do RH Meet, a Ana. Ana, seja muito bem-vinda! Eu sempre fico em dúvida, Ana, do sobrenome, de como pronuncia o sobrenome. Fala para mim, para eu poder não pagar um mico aqui na internet, né? Meu sobrenome é Ulicea. Ulicea, exatamente. É uma família única que nós temos aqui no Brasil. Então, se você conhecer algum Ulicea, pode ter certeza que é um parente meu, ou próximo ou distante. Que legal, Ana, que legal. Bom, primeiramente, quero, né, agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite. A Ana, que foi nossa conteudista no Congere agora, desse ano 2023, e teve, né, justamente, trouxe para a gente essa temática do ESG como especialista. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo, Ana, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Ana Ulicea, para que a nossa audiência aí possa te conhecer e começar a te seguir já a partir de agora? Tá bom, tá certo. Vocês vão me achar como na Ulicea na maioria das redes. No Instagram é exatamente isso, mas no LinkedIn, se você vai colocar também, você vai lá me achar. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, heterossexual, casada, falo aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, psicóloga, com mestrado em administração de empresas, que desenvolvi minha vida basicamente profissional toda na área de recursos humanos e há mais ou menos 5 anos saí dessa área depois de uma experiência em África, onde fui liderar uma área de recursos humanos, voltei, fiz um mestrado em administração de empresas, falando sobre identificação organizacional, que tem muito a ver com por que as pessoas ficam nas organizações, né? Como é que elas se identificam por meio dos valores, né, das organizações, muito mais do que pela questão das pessoas, pela questão da liderança, né? A gente às vezes fala, a gente deixa nossos líderes, né? Na realidade, muitas vezes a gente deixa os valores que esse líder perpetua, né? E eu lembro, na época, de um diretor que participou da minha pesquisa de mestrado, ele falou, eles passarão, eu passarinho, né? Então, muitas vezes as pessoas se perpetuam dentro das organizações porque estão identificados com valor. Então, é desse lugar, né, de muito privilégio de ser uma mulher branca, cis, heterossexual, que teve oportunidade de estudar, de morar fora, que eu entendi que eu precisava voltar para a sociedade e entregar um pouco do meu conhecimento e principalmente das minhas vivências como mulher que chegou ao C-Level e começou a olhar para o lado e ver poucas companheiras. Olhar para cima e não ver nenhuma companheira. Então, é importante que a gente esteja aqui conversando sobre isso. Será que isso é sustentável? Né? Como é que a gente trabalha a pauta de sustentabilidade, de ESG, se a gente não fala de diversidade? Né? Se a gente não fala de justiça social e se a gente não fala de talentos? Eu vou explicar um pouquinho por que eu acho que isso está ligado e isso é imprescindível na pauta de competitividade estratégica das organizações.
Que legal, Ana. Que lindo esse seu momento de vida, né? Esse seu momento de contribuição. Eu acho que todos nós profissionais, a gente trabalha a vida toda para chegar aí onde você está hoje, né? Você está hoje, que é a parte da contribuição. E quando a gente vivencia realidades diferentes da nossa, realmente eu acho que é quando as fichas caem e a gente percebe o quanto somos privilegiadas, né? Tive uma experiência também na África, em Moçambique, em Maputo, e me marcou muito, justamente por essa questão da a força da mulher, a força feminina, a garra que a gente tem, ela é universal, né? Não depende de onde a gente veio, mas A é gente impressionante. precisa lutar, né? A gente precisa Precisamos, lutar. Né? isso, isso. A gente já nasce numa posição de que quando olham para a gente falam, ah, é uma menina. Então a gente parece que isso já vem, né, no nosso DNA que é necessário, que a gente se imponha, se coloque, né? A pergunta é, né, será que realmente é necessário que a gente seja tão guerreira, que a gente precise se provar duas vezes? Não só nós, né? Porque as mulheres são maioria na sociedade. Né? No mundo é paritário, né? Em alguns países nós somos muito mais por conta de guerras, por conta dessas questões, né? Mas no Brasil, onde não há guerra, nós somos 52% da população. Nós somos a maioria dentro das universidades, dos mestrados, dos doutorados, então nós somos a maioria da população que mais estudou. Será que a gente precisa lutar tanto para ter esse lugar, esse reconhecimento? O que que impede? É competitivo, é sustentável a gente continuar privilegiando homens brancos, héteros, sem deficiência? Aonde é que isso vai nos levar? Isso não é uma briga de nós contra eles. Eu estou somente pegando uma dimensão, que é o gênero, né, para poder falar sobre isso. Mas a gente aqui vai falar de várias dimensões, nós estamos entrando no mês do orgulho, né, e a gente não tem que entender por que é tão difícil a empregabilidade para pessoas LGBT, né, que se a gente for fazer um estudo, são pessoas extremamente capacitadas. Por que é tão difícil eles ascenderem? As pesquisas nos mostram que as pessoas não querem ser chefiadas por pessoas LGBT. Mas me diga uma coisa, Tati, deveria interessar a sua orientação afetiva sexual se eu tivesse afim de você. Se não, por que eu me interesso se você é heterossexual, se você é homossexual, é bissexual, é assexual, né? Ou por que eu tenho tanto receio de trabalhar e imputo tanta violência a uma pessoa trans, né? Nós somos o país que mais matamos trans há 14 anos. Então, acho que são questões que a gente precisa pensar, né? Se o mundo é coletivo, se o Brasil é formado em sua essência de uma população negra e feminina, né? Como é que a gente vai ter sustentabilidade econômica se a gente não emprega essas mulheres? Se elas são as desempregadas, se elas ganham menos, as precarizadas, mas elas chefiam a maioria das nossas famílias. Então, é sobre isso, é sobre essa pauta de entender como é que você quer ser social e você quer ter uma boa governança, ser ético, ter práticas éticas. Se você não pensa em justiça social e direitos humanos e não pensa em produtividade, porque a gente está falando tanto de diversidade e inclusão, porque as pesquisas dizem para a gente, se você tem pessoas diferentes que veem o mundo de forma diferente, você soluciona mais rápido um problema, você cria até uma demanda que não existe, você produz melhor um produto que vai atender a um nicho de mercado que não está representado se você tiver essa representatividade dentro da sua organização. Então, é uma pauta de negócio, e é uma pauta que não é uma moda, chegou para ficar. A gente não vai sair desse lugar onde estamos, principalmente no Brasil, se a gente não fizer o bolo crescer. E fazer o bolo crescer é empregar mais pessoas diversas. A gente não pode achar que não tem talentos no país se a gente está pensando em entregar todas as vagas a 18% da população, que é a população que é de homens brancos, héteros, sem deficiência. Faz sentido? É sustentável?
Ana, então, para a gente poder começar esse nosso diálogo, qual é o momento que nós estamos vivendo socialmente falando, na sua visão, que traz essa necessidade hoje de estarmos discutindo, falando e trazendo à pauta este tema, né? Porque a diversidade, na verdade, ela não é agora, ela não é de agora, ela sempre existiu. Só que hoje a pauta é diversidade, né? Socialmente, o que trouxe isso na sua visão para se tornar algo agora tão pujante e nas suas palavras, né, que não é uma moda, é o que veio para perpetuar, né? O que aconteceu com uma evolução de sociedade que trouxe a gente para essa realidade, Ana? Olha, eu queria acreditar que a sociedade evolui, né? Mas eu acho que ela evolui e evolui, ela evolui e evolui, né? Mas ela está sempre em movimento e olhando o copo meio cheio, né? Que o autor, que eu não vou me lembrar o nome agora, de Abundância, fala, né? Se a gente olhar isso numa perspectiva evolutiva, a gente sim tem sempre evoluído. Né? A gente traz essa questão de diferenças, né? Há muito tempo. Né? Mas eu acho que o evento da globalização, né, caiu muito a questão das barreiras. Né? Então, assim, quando o mundo começou a se globalizar, quando você tinha uma empresa aqui, mas o call center estava na Índia, você começou a ter que entender que existiam possibilidades e perspectivas diferentes. A pandemia também trouxe essa noção de que tudo é muito rápido, que a gente está muito interligado. Né? E que você hoje pode trabalhar de qualquer lugar, e em função disso, existem pessoas no nosso Brasil continental, de empresas que estão no sul do país, mas tem pessoas que estão no norte. E em função dessa vivência, dessa estrutura social que a gente tem vivências diferentes, né? Do que nós temos. E eu acho que a internet acabou também nos ajudando muito, porque a gente percebe com muita rapidez o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eventos como Black Lives Matter, Me Too, né? Eventos de minorias sociais, né? Porque negros no país, negros nos Estados Unidos, sim, são uma minoria. Estamos falando ali de 13%, de 9% a 13%. Mas no Brasil, nós estamos falando de 56%. Então, não estamos falando de uma minoria, mas sim de um grupo minorizado, como de mulheres também. Então, hoje, você tem muita facilidade, né, de se perceber o que está acontecendo e estar mais ligados nessas pautas. E acho que a crise econômica também vem mostrando muito de que não existe mais um mundo desenvolvido, quer dizer, uma Europa superior, né? Um mundo branco superior a um mundo não branco, né? Porque eu morei em África e eu morei em África do Sul, né? Eu nunca fui branca em África do Sul. Eu sempre fui de cor. Né? Então, essa é uma perspectiva também muito interessante para nós brasileiros. Né? Então, assim, a possibilidade de pessoas brancas, como eu, a princípio, né, se racializar e entender isso. Então, acho que hoje. Pode falar. Explica essa questão. Por que que você era considerada uma pessoa de cor na África, Ana? Principalmente eu morei em Angola, morei em Gana e morei na África do Sul. Em Angola e em Gana eu era, né, branquíssima. Né? Então as pessoas puxavam meu cabelo para saber se era peruca ou não, né? Para entender, né? Da onde vinha essa branquitude e todo esse fenótipo. Mas na África do Sul, o conceito de branco é um conceito muito parecido, Tati, é que a gente não percebe, né? Muito parecido com o que há nos Estados Unidos e o que há na Europa. O branco é aquela pessoa fenotipicamente que tem uma pele bastante clara, olhos bastante claros e cabelos bastante claros. Se você passa disso, você é considerado uma pessoa de cor. Né? A gente não se percebe racializada, a gente não se percebe, enquanto brasileiros, né, como alguém que tem uma cor, porque a gente se acha universal.
Mas quando você vai para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por pouco tempo estudando inglês, eu sempre fui latina, né? Quando eu tenho dupla nacionalidade, eu sou portuguesa. Quando eu vou à Europa, eu continuo sendo brasileira. E meu marido, que é muito branquinho, de olhos claros, ele é o europeu, ao lado da latina, né? Então a gente tem que começar a perceber que essa questão de diversidade passa por muitos lugares e passa por um olhar diferente. Né? Qual é o lugar desta latina nesta sociedade americana? Qual é o lugar desta brasileira nesta sociedade portuguesa, por exemplo? E a gente não tem muito essa noção, né, de que alguns marcadores sociais e identitários que passam pela nossa questão, da onde a gente nasceu, né, podem abrir portas ou podem fechar portas. Né? A grande questão é que dá para a gente trabalhar para uma minoria ou contar com essa minoria trabalhando para a gente. Isso é sustentável ao longo do tempo? Isso é competitivo? Como é que eu desenvolvo produtos para mulheres se eu não tenho mulheres trabalhando? Como é que eu desenvolvo produtos para pessoas negras, para peles negras, se eu não tenho mulheres negras ali, né? Para trazer essa discussão. A proximidade, né? A convivência, o entendimento do que acontece na realidade é muito importante. Né? Senão a gente perde essa noção. Né? Quando eu falo dessa coisa de que eu não sou branca na África do Sul, até meus pais, né? Param para pensar. Mas como eu falei do meu nome, que você perguntou, o Liceia é uma família fundadora da cidade de Laguna, em Santa Catarina. Meu avô acabou saindo de lá, logo, acho que na segunda, terceira geração da família, veio para cá, para o Rio. Mas hoje, se eu for a Santa Catarina, eu sou uma Uliceia, tá? Mas, pero no mucho, né? Eu sou muito morena para ser uma Uliceia. Tá? Então, essa é uma questão muito importante da gente, né, da gente entender, né, que essas condições são condições que nos abrem ou nos fecham portas. Né? É doído pensar sobre isso, né? Mas tem gente que passa por muito mais problemas do que eu de ser uma latina ou uma não branca na África. Eu ainda tinha um lugar de muito privilégio, principalmente como expatriada. Né? A classe social, esse status social, também se apresenta como um espectro de diversidade. Né? De que lugar ele fala? Né? O que eu posso, como uma mulher expatriada, numa sociedade, frente a uma pessoa local? É bastante complexo, mas também é muito bonito da gente poder usar esse lugar de privilégio para falar sobre isso e para dizer, apesar de me abrir muitas portas, eu não me sinto confortável com isso e eu quero discutir isso. Perfeito. E a empresa, você que tem tantos projetos corporativos e tá dentro, e viveu, né, a sua carreira toda dentro desse universo, quando a empresa sente que é hora de verdade de falar sobre diversidade, porque o que a gente vê também em algumas coisas é uma coisa meio politizada, né? Tipo assim, eu digo o que eu tenho, mas não necessariamente é o que eu respeito. Então, assim, quando a empresa sente na alma que é a hora de falar sobre diversidade, você vivenciou algum caso específico, assim, que você possa compartilhar com a gente? Olha, a maioria das empresas que hoje a gente atende, né, a gente tem percebido que estão buscando pelo amor, né? Porque tem pelo amor e pela dor, Não, né? tá. Pelo amor no sentido de não estamos entrando ali para gerenciar uma crise. Né? Existem algumas empresas que chamam, né, consultorias, a gente não tem nenhum cliente assim, que entrou diretamente, vem aqui, pelo amor de Deus, gerenciar essa crise, porque estamos com um caso de transfobia ou alguma coisa nesse sentido. Não. A gente tem recebido clientes que vêm entendendo que esse é um movimento da pauta ESG, e, por conta disso, uma pauta estratégica. Isso por quê? Né? Não sei se você viu, mas acho que foi essa semana, um dos conteudistas também do Congélio me passou isso, Carlos, que também é parceiro da For All, falando sobre autorregulação, né? Aonde
os bancos disseram, não vamos financiar mais frigoríficos é, bovinos, né, de áreas desmatadas, né? Uma autorregulação, isso não existe uma legislação, tá? Mas está ali muito ligada à letra E, que a gente não fala muito em diversidade, né? Que é a questão do ambiente. Mas a pauta do meio ambiente, hoje, ela deixa de ser uma pauta ideológica para ser uma pauta de sobrevivência. Né? E essa questão de justiça social acaba entrando no mesmo lugar. Né? Ela deixa de ser uma pauta ideológica para ser uma pauta de sobrevivência. Por quê? Porque a gente precisa distribuir o bolo. A gente precisa ter mais pessoas consumindo, a gente precisa ter mais pessoas trabalhando. Né? E se eu olho e falo, não acho que aqui é um lugar para uma pessoa negra, eu tiro a possibilidade dela consumir, eu tiro a possibilidade dela pagar imposto. Então, isso não é bom para ninguém. Então, as empresas elas têm percebido, primeiro, uma necessidade efetivamente de estar dentro dessa pauta ESG, porque há um movimento histórico que vem de autorregulação, que vem de legislação. Você viu ontem, o Senado aprovou a questão da igualdade salarial, isso deve ir para sanção. Uma lei que a gente está atrasada em alguns anos, porque a gente é signatário da Organização Internacional do Trabalho, dizendo que não pode haver diferenças, e a gente é signatário há um bom tempo. Isso é na nossa Constituição, né? Então, que a gente não pode ter diferenças em função, né, de características identitárias e sociais, né? Então, existe uma legislação mais pública, mas existe uma legislação também mais privada. Então, muitos fundos hoje dizem, se você não tiver uma empresa diversa, eu não vou investir em você. Mas não é só uma questão de justiça social ou de direitos humanos, é uma questão de competitividade, né? Enquanto eu olho daqui essa garrafa, né, você olha daí e percebe outras coisas na garrafa. Você pode perceber que tem um pouco d'água. Eu posso perceber, poxa, bebi pra caramba, vai me faltar água aqui. Né? A gente vai olhar ela de lugares diferentes. Então, a grande pauta da diversidade é você ter a possibilidade de olhar o mundo de diferentes formas, inclusive da forma como o seu cliente olha. Porque quantas vezes a gente branco estava vendendo para pessoas negras e não fazia a menor noção de como é que era o consumo. Eu me lembro muito bem disso, assim, entrei numa empresa de bens de consumo e falando sobre quem é que sustentava a empresa, né? Nesse sentido, era uma empresa de tabaco. E aí eu falei assim, a marca é X, né? Esse é o que vende mais. E ele falou, não, é marca Y. E aí eu falei, eu não conheço ninguém que compra a marca Y. Eu falei, você está precisando conhecer mais gente, né? Quer dizer, veja que uma pessoa que entrou dentro de uma organização para coordenar o trabalho, para gerenciar, não conhece pessoas que consumem a grande vaca leiteira dessa organização. Quantas pessoas você não conhece assim? Quantas organizações você não conhece assim? Que não conhece quem consome o seu produto? Como é que você vai pensar em melhoria se você está tão distante dessa pauta? Né? Então, hoje as empresas estão indo porque entendem que é uma pauta de negócio, mas tem sim questões, vamos dizer, globais, questões locais e questões de autorregulação. Muito bom, Ana, muito bom. Eu acho que essa questão, né, que você traz sobre as discussões, elas poderem ser genuínas, eu acho que isso já consegue deixar a gente muito mais feliz sobre essa questão da evolução social, que eu acredito, né, como que vai acontecer. Eu acredito muito que o mundo está evoluindo, né? Claro que não são todas as pessoas que evoluem juntos, mas eu acredito muito que está existindo uma consciência diferente em todos nós. Nós como clientes, nós como fornecedores, nós como
cidadãos que pagamos impostos, a gente está tendo, né, um nível de conscientização diferenciada, mas ainda eu acredito que seja uma questão de tempo, de maturidade, né, de perpetuação, para que tudo isso realmente se torne algo comum, né? Porque toda vez que a gente precisa falar sobre diversidade, sobre aquilo, a gente já está tratando como não comum, né? Como algo apartado, né? E eu acho que o bom vai ser quando a gente poder realmente entender que a gente está na organização por causa da nossa competência, e não importa a cor da pele, não importa de onde veio, não importa a classe social, né? Eu falo assim, gente, seria tão fácil se a gente pensasse só na entrega que aquela pessoa pode fazer, independente de quem ela é, né? Para mim parece muito óbvio isso, né? Mas como você traz, né? Infelizmente, na maioria das situações, esse óbvio realmente não é percebido, né? Exatamente, a gente ainda tem muitos filtros, muitos vieses, né, desse, lugar social, né, desse estereótipo, social do lugar, né, da mulher, né, aonde a mulher pode estar, né, do lugar do negro, né, sempre numa posição mais subalterna, né, do lugar do LGBT, aquele que vai trabalhar talvez na hospitalidade, vai trabalhar em lugares ligados à arte, né? Percebam que isso são limitadores, né? A gente não pode ter um cientista espacial LGBT, né? Mesmo que ele seja, né? Que ele não tenha uma identidade, não uma identidade, não, uma expressão de gênero, vamos dizer, mais cis, heteronormativa, mais contida, né? Eu não posso ter uma pessoa que é mais afeminada num ambiente das ciências exatas, né? Porque a gente foi ensinado que ciências exatas são para mulher, são para homens, e ciências humanas são para mulher, como se houvesse uma essência. Então, a grande questão é por que eu não consigo olhar para as pessoas sem esses filtros? É porque eu acredito que existe uma essência, um lugar que é da mulher, um lugar que é do homem. Né? E aí, quando eu falo da mulher, é porque, por exemplo, né? Então, o lugar para o LGBT, para o gay, né? Que muitas vezes tem uma expressão mais afeminada, é um lugar muito parecido com o lugar da mulher. Né? Então, ele deve estar aonde? Né? Ele pode ser enfermeiro, mas ele não pode ser médico. Ele pode cuidar, porque toda mulher cuida. Então, como ele tem esses trejeitos, ele vai cuidar como uma mulher lésbica que tenha uma identidade, uma expressão de gênero mais masculinizada. Não, não. Ela não pode cuidar, porque ela não tem jeito. Mas, gente, a gente não nasceu assim. Né? A gente vai aprendendo, né? Ser mulher hoje aqui no Brasil é uma coisa. Quando a gente pensa hoje nos países nórdicos, na Finlândia, ser mulher vai ser, num futuro próximo, muito diferente do que aqui, porque hoje meninas e meninos têm uma grade completamente igual, aprendem a cozinhar, brincam das mesmas coisas, então tem um treinamento para performar o seu gênero muito, muito igual, né? A grande questão é que existe no nosso imaginário, né? Eu como psicóloga, psicanalista, né? Um lugar para isso. Então, quando eu falo de uma pessoa com deficiência que na década de 60 era tratado como um inválido, será que não existe essa descapacidade no nosso imaginário? Quando eu olho para uma pessoa com deficiência, o que pula primeiro não é esse preconceito nesse sentido mesmo, um conceito anterior, né, que está ligado, né, a esse imaginário, né, do inválido, daquele que era deixado à morte na beira de rios, lá atrás, que era jogado de penhasco, que era tido como marcado pelo demônio. Então, a gente tem muito que falar sobre isso, sabe, Tati? Por isso que, para a gente desconstruir esses lugares, porque a gente acabou construindo a sociedade num binarismo estrutural, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, né? Não, se é gordo é feio, se é magro é bonito. Não é isso. Tudo isso vem evoluindo. A gente não tinha, a gente brinca muito, né, da coisa ideológica de rosa é para menino e azul é para menino. Anteriormente, né, vamos dizer assim, ali antes de um pouquinho, depois da Idade Média, ali na época do Iluminismo, a gente tinha as mulheres, as santas, vestidas com mantos azuis,
Nossa Senhora é consagrada ao azul. Né? Os grandes reis usavam roupas mais vermelhas, a capa de São Jorge é vermelha, vindo dessa potência. E em algum momento dizem que isso surgiu nos Estados Unidos e até por um vestido que acho que foi Eleanor Roosevelt, a esposa que esteve na ONU com um vestido rosa. E a partir dali começou-se essa questão de rosa para meninas e azul para meninos, porque antigamente as crianças usavam só branco, porque era mais fácil de lavar e tirar as manchas. Então, a gente precisa trazer isso e começar a pensar por que a gente acha que as coisas são naturais se as coisas são, se as coisas são criadas. Né? Porque isso está na sua mente quando você está fazendo uma entrevista de seleção. Quando entra uma mulher e você pergunta, você tem filhos? E você vai deixar com quem quando você vier trabalhar? Se tivesse um rapaz ao lado, né, e a gente estivesse escutando 2 entrevistas, esse rapaz não iria ser perguntado sobre isso. Você tem filhos? E você vai deixar com quem quando você vier trabalhar? Tá? Então, essas discussões, né, elas precisam estar presentes. A gente sempre brinca que trazer a discussão da diversidade, equidade e inclusão é trazer transversalidade, entendendo que isso é uma pauta para a empresa inteira, é trazer constância. Eu preciso falar disso sempre, porque eu vou tocar as pessoas em momentos diferentes, com falas diferentes, e eu preciso trazer intencionalidade, porque a gente está aí desde que o mundo é mundo, e a gente não conseguiu tratar as pessoas de forma igual. A gente continua tratando as pessoas de forma desigual. Né? Entendendo que hoje as mulheres são maioria, em termos de formação, elas estudam mais. Os negros hoje já têm 40% de população negra nas universidades públicas hoje eles já são 50%, e a gente continua buscando aquele estereótipo do homem competente, branco, cis, hétero, sem deficiência. Né? Então, isso não é sustentável, a gente não vai conseguir ter talentos. E isso não é bom também para os homens, porque por que os homens estudam menos que as mulheres? Porque são menos inteligentes? Não, porque precisam sair de casa para estudar, sair da escola para sustentar a família, porque quem é o arrimo de família? Né? Então, a gente precisa entender que essa concepção hoje que a gente tem não é bom para ninguém, né? E não vai ser bom para os negócios, porque eu não posso estar olhando para uma coisa, todo mundo pensando igual, eu estou com um problema e eu não consigo resolver, porque não tem ninguém que pense diferente, levanta a mão e fala assim, então, eu não concordo com isso não, acho que isso aqui a gente podia fazer diferente. Né? É sobre essa possibilidade, né? De termos um ambiente onde alguém levante a mão, né, e fale, não concordo com isso. E essa questão, Ana, do ter pessoas que levantam as mãos, a gente fala muito dessa questão da inclusão, da igualdade e tudo mais, dos vieses que a gente vai colocando dentro desse estereótipo das pessoas, mas existe também, né, o que eu, enquanto talvez minoria ou maioria, compreendo e como eu me posiciono, que também precisa ser uma discussão a ser tratada, né? Por exemplo, eu nunca tive nenhum problema devido à minha condição, né, de ser mulher, cis, de branca e tudo mais, mas em ambientes onde eu estava com pessoas estudadas em faculdades renomadas, enquanto eu cursei a minha faculdade, numa faculdade praticamente, né, muito simples, o meu posicionamento perante aquelas pessoas era diferente, porque naquele lugar e naquele momento eu me sentia inferiorizada. Então, tudo aquilo que eu poderia contribuir, que eu poderia trazer, naquele momento eu não conseguia. Ah, mas porque eles me limitaram a isso? De forma nenhuma. Porque nem eles sabiam, né? A graduação, onde faz e tudo mais. Eu me posicionava daquele jeito sem querer, por causa de todos esses filtros, de todos esses estereótipos que a gente vai criando, né? Então, acho que o outro lado, né? Nós também precisamos de desenvolver essa capacidade, essa habilidade. A gente fala assim, tá?
por que que eu estou me sentindo assim? O que eu preciso fazer para me sentir de uma forma diferente? Porque, às vezes, nem sempre a desigualdade, ela é provocada pelo entorno. Às vezes, é a minha forma de me sentir, né, desigual ou de não me sentir respeitado. Mas e o Uhum, inverso? Como eu estou me uhum. posicionando para isso, né? Existe um teórico que começou a fazer esse estudo, que é o estudo do estresse das minorias, né? Uhum, Ele começou com a população LGBT, mas hoje a gente usa isso para todas as populações minorizadas, né? uhum, E que a gente poderia falar um pouco sobre a síndrome da impostora, que afeta, né? A gente hoje chama de fenômeno e não de síndrome, porque síndrome está ligada a uma questão mais de doença. uhum, Mas que o fenômeno da impostora, ela afeta muito mais a mulheres do que a homens, né? Mas eu poderia dizer que esse fenômeno e esse conceito de estresse de minoria estão muito ligados, né, a exatamente esse imaginário, né, de que este lugar aqui não é para mim. Né? E a autossabotagem, né? E o autopreconceito, que ele diz é exatamente isso, né? Que existe muitas vezes esse autopreconceito, né? Porque o preconceito ele é aprendido. Então, se você pega, por exemplo, experimentos com crianças negras e dá uma criança uma boneca branca e uma boneca preta e fala qual é a bonita, você vê uma criança de 4 anos falando que a boneca branca é a bonita. Né? Então, ela aprendeu que o padrão de beleza né, é a boneca branca. Então, assim, como é que você recupera essa autoestima? E isso vai em vários lugares. Então, eu preciso estudar, né, numa universidade de primeira linha, né? Como é que eu vou dizer? Porque alguém pode descobrir em algum momento que eu estudei na universidade tal e me questionar. Pelo amor de Deus, né? Você aprendeu isso? Onde? Lá naquele lugar? Então, é muito importante que, por isso que algumas empresas também começam a entender que, a partir dos grupos de diálogo, de afinidade, grupos de trabalho voltados para minorias, né, processos de aceleração, onde você tem que trabalhar isso, você tem que fazer um processo de assessment, você tem que fazer um processo, às vezes, de coaching, para que a pessoa possa entender o seguinte, aqui você é quem você é, uhum, né? A partir da sua cor, a partir do seu gênero, a partir da sua orientação, a partir da sua condição de deficiência, da sua idade, da sua origem, né? Da sua religião, a partir e não apesar. Né? isso. Então, você está aqui e eu quero trazer a potência que você traz em função das experiências que você teve por conta Uhum, desses seus marcadores, né? uhum, Então, é muito importante, hoje eu estava conversando um pouco sobre isso, é importante a gente entender que, às vezes, as pessoas não põem a mão porque já levaram tantos tapas que não são capazes de botar a mão. uhum, Então, isso acontece demais com as minorias, né? Então, eu preciso realmente ter um ambiente, uma liderança, por exemplo, que esteja atenta a todas as pessoas. Né? Um ambiente seguro psicologicamente é aquele ambiente onde as pessoas podem ser quem são, podem errar, podem desafiar o status quo, podem dizer eu não posso, né? E quando elas não vão, o líder precisa ir lá e falar: Fulana, não te escutei. O que você acha disso? uhum. Né? E principalmente quando a gente está falando de minorias, porque às vezes a gente não está acostumado a falar. E quando levanta a mão para falar, vem um homem, né? E pá! Né? Então, assim, o quanto a gente vê das mulheres falando, olha, cara, não sei se vai, né? Eu estava com uma empresa um dia desse e eles estavam falando sobre isso. Não, eu sou muito mais interrompida. E aí tinha um rapaz, né? E aí ela, do mesmo setor, falou: ela tem razão, ela é muito mais interrompida. Se eu começar a falar, todo mundo cala a boca. Se ela começar, a primeira coisa que querem fazer é descredibilizar ela. Né? Então, é muito complicado isso. Por isso, essa questão da intencionalidade, da constância. A gente precisa se policiar. Agora, uma coisa que me disseram essa semana também, e eu vou guardar, é que depois que você vê, você não desvê. Então, depois que você é tocado, né, não tem como. Né? No momento que eu falo assim, mas é fácil, eu cheguei até aqui. Você chegou ou deixaram você chegar? Porque você está numa área permitida para mulheres. Você está em recursos humanos, legal. Mas e se você estivesse na operação? Você estaria?
Ou teria um homem correndo atrás da sua vaga e, por conta disso, te interrompendo o tempo todo? Então, assim, existem coisas que depois que você vê, você não vai desver. Então, é por isso que é tão importante que a gente volte a falar sobre isso. E isso é uma pauta estratégica, porque não há sustentabilidade se você está focando os seus negócios em 18% da população. Você precisa focar para todas as pessoas. E no Brasil, a gente está falando de uma maioria de uma população negra e feminina. A gente está falando para essa população, a gente está trazendo essa população para o consumo, para o emprego, para a educação, né, para os direitos. Se a gente não estiver fazendo isso, vai ser muito complicado. A gente essa roda, né, da evolução, né, que precisa gerar dinheiro, que precisa gerar bem-estar, ela não vai rodar, né? E eu digo sempre que se não for para todo mundo, não vai ser para ninguém. Perfeito, Ana, perfeito. Que delícia de bate-papo. Nosso tempo está quase esgotando, quase esgotando. O que seria fundamental de a gente poder trazer para esses 5, 10 minutos restantes aqui do nosso RH Meet, Ana? Que talvez fale assim, poxa, Tati, eu acho que se as empresas puderem se conscientizar ou se estruturar para esses estágios, independente de onde ela está neste momento, talvez ela consiga acelerar esse seu processo de diversidade, de inclusão dentro do seu negócio, dentro da sua organização. A gente sempre diz que a jornada, né, ela não tem início, meio e fim, né? Ela deve começar por onde a sua cultura aceita, né? Mas a gente sempre, na For All, a gente trabalha muito com a ideia de que a empresa é um agente social e é um agente de reeducação ou educação de adultos, né? Então, a gente acredita que eu não posso cobrar alguma coisa que eu não dei. Então, eu não posso dizer para você, Tati, você precisa ser uma líder inclusiva. E aí você vai falar, tá, mas o que quer dizer ser uma líder inclusiva? Então, eu preciso levar a informação. Então, a gente sempre começa pela questão da sensibilização e do letramento. E de forma que abranja a empresa como um todo. As pessoas sempre falam, não, mas a gente precisa da alta liderança. É o ideal, mas o ótimo não pode ser inimigo do bom. Né? Então, se a alta liderança diz, façam, mas eu não quero, nesse momento, me meter, vamos fazer, vamos gerar incômodo, vamos gerar desconforto. Vamos falar com a liderança, vamos falar com todas as pessoas, vamos falar com recursos humanos. Recursos humanos precisa estar pronto para discutir essas pautas. A gente ainda vê muita gente que não está pronto, que não tem letramento, que tem medo de abordar a pauta, porque tem medo de errar. E ainda temos muita gente muito enviesada, com muito preconceito, praticando discriminação no seu dia a dia. Então, sempre que as empresas podem, a gente começa também capacitando o RH, para que ele seja esse agente social de mudança dentro da organização, né? Falar sempre que possível. Ana, palestras não levam a lugar nenhum? Depende. Né? Algumas pessoas vão escutar, outras não, né? Mas é importante que você tenha um calendário, entendendo que você precisa primeiro levar esse tema, para depois que você conseguir levar esse tema e trazer alguma discussão interna, que você faça um diagnóstico, seja quantitativo ou qualitativo, para você começar a planejar, né, a escutar os grupos minorizados nesse diagnóstico, para que você faça um planejamento que faça sentido, né, e que depois você consiga ter aí uma estrutura que te ajude nesse sentido, numa escuta qualificada em ações. Mas cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um budget, mas o mais importante é que esse tema ele seja transversal a toda a pauta, né? Então, se você quiser começar com a liderança, ótimo. Se você quiser começar com recursos humanos, ótimo. Se você quiser começar com as pessoas, ótimo. O importante é começar a trazer esse tema de uma forma organizada, né? Não precisa nem ser, né, estratégico, né? Mas assim, de uma forma organizada, que você
provoque, mas escute. A partir dessa escuta, você repense o que você está pensando, né? E comece, às vezes, com pequenas ações que você já faz, tendo um olhar inclusivo. Né? Eu já tenho um indicador, por exemplo, de contratação, tá certo? Mas o seu shortlist é um shortlist diverso, né? Você precisa ter um programa para ter um olhar, para entender que você só está contratando pessoas do mesmo perfil? Não. No seu succession plan, no seu plano de sucessão, você tem um pipeline diverso ou são sempre os mesmos? Tá? Quando você olha para os seus benefícios incluem pessoas trans? Como é que é isso? Né? Então, assim, muitas vezes é um olhar, você não precisa ter um programa super estruturado, você precisa ter vontade, né? Que é a intencionalidade, a constância, que é sempre estar trazendo isso, seja vamos dizer assim, a prática, a política que você tiver, né? E transversalidade, entendendo que num comportamento único, diário, você pode estar tendo um olhar inclusivo ou um olhar exclusivo. Tá? Então, não precisa ter uma questão mega, muito budget, não. A gente precisa ter prática, né? Prática, valor da organização. Né? Senão, isso também não vai caminhar, na minha visão, né? Que não é a verdade, é simplesmente a minha visão. Eu acho que o querer, né, Ana? A gente precisa partir do querer, e aí eu desenvolvo em cima dos recursos que eu tenho, né? Então, eu acredito realmente, né, que esse tópico ele precisa ser ainda explorado de uma forma, né, de uma forma maior. Quero aproveitar já para agradecer demais, demais, demais a sua presença aqui no nosso RH Meeting. Não me lembrava que você é do Rio, então eu quero já fazer o convite ao vivo para você do nosso Congé Rio de Janeiro, chegando em novembro, que delícia! Com certeza a gente está lá, a gente está conversando internamente para conseguir participar com um pouco mais de, vamos dizer assim, de força junto aí com vocês. A gente está conversando para ver como é que a gente se engaja nisso, mas a gente vai estar junto, sem dúvida. Niterói está aqui do ladinho. Do ladinho, logo ali. No interior do estado de São Paulo estava bem longe, agora a gente está indo para logo ali em Niterói, né? Muito bom. Ana, gratidão novamente pela sua disponibilidade, né? Por toda esse compartilhamento de conhecimento que você tem, que a gente sabe que são anos, né? Anos de estudo, anos de prática, que você aí gentilmente compartilha com a gente. Espero poder te ter aqui muitas outras vezes. Vai ser sempre um prazer. Acho que eu sempre brinco que quando a gente pode linkar propósito de vida, né, com forma de subsistência é muito bom. Então, eu faço isso com muito prazer. E eu sei que quando eu consigo tocar um coração, eu já ganhei o meu dia. Espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas, tocar corações, abrir mentes, né? Porque a ideia é construir pontes para que a gente possa dar mais acesso a oportunidades. É sobre isso que a gente está falando. Então, conte comigo sempre, tá bom? Gratidão para você que almoçou aqui com a gente, ou talvez que vai assistir aí o nosso RH Meeting em outro horário, de repente dentro da plataforma de educação corporativa da sua organização, né? Esse conteúdo, na verdade, a ideia é que ele chegue a muitas pessoas, que como a Ana disse, né? Nossa missão maior é realmente poder fazer com que essas discussões, esses insights possam chegar até o seu coração, e chegando até o seu coração, ser transformado numa ação que vai beneficiar aí a sua população, que vai beneficiar toda a sua organização. Espero que você esteja conosco novamente aí na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu acho que a gente começa um quadro novo, mas não vou fazer um spoiler porque a minha equipe ainda não me passou, mas eu acho que a gente vai começar já um quadro novo de mulher para mulher, e aí a gente quase que conseguiu fazer isso, mas hoje a temática é RH Meeting, calma, quadro que vem nós vamos estar falando com mulheres empoderadas, e também, né, a missão é chegar ao coração de muitas pessoas. Gratidão novamente pela sua audiência, Ana, gratidão novamente pela sua
pelo seu compartilhamento conosco e nos vemos então sexta-feira que vem, mesmo bate-horário às 13 horas. Bora!